Seus olhos, não a sua Bíblia. Senhor, nós te louvamos, Pai, te engrandecemos por tua palavra. Estamos diante de uma palavra que não volta vazia. Estamos diante de uma palavra, Senhor, que foi direcionada e tudo foi feito. O Verbo eterno, Senhor, que sempre existiu, Senhor, e Ele fez todas as coisas. E nós te damos, ó Pai, todo louvor e toda honra e toda glória aqui nesta noite. E como igreja, Senhor, nós entendemos a importância de nos reunirmos, de estarmos, ó Pai querido, clamando pela tua multiforme graça. Pela tua graça, Senhor, sobre esta cidade, sobre este estado, sobre este país, sobre o mundo inteiro, Pai querido. Porque todas as almas pertencem a Ti, todas as almas foram compradas através do Teu sangue. Por isso todas as almas pertencem ao Senhor. Ainda aqueles que não se achegaram a este aprisco, mas eles pertencem ao Senhor. Por isso nesta noite, Senhor, fala conosco. Através da Tua palavra, usa a minha vida. Tem misericórdia. Deus querido, e nos ajuda, nos fortaleça no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A palavra do Senhor vai dizer a respeito da multiforme graça de Deus. Multi-sabedoria de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, tendo a intenção, o desejo de criar o ser humano, de criar o homem, Ele, como um bom arquiteto, Ele faz um rascunho e Ele começa a fazer a sua obra. A Bíblia vai dizer que em Gênesis capítulo 1, verso 26, há um diálogo dizendo: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E a palavra do Senhor vai nos ensinar que esta semelhança que Deus fez, que é eu e você, esta semelhança, ela significa uma sombra, Tesselém em hebraico. Imagina que Deus, Ele cria Adão como se fosse um rascunho, uma sombra, algo que Ele iria fazer, iria criar. E eu e você, quando temos um rascunho, ou fazemos um desenho e aquele desenho não fica da maneira que eu e você queremos, o que eu e você fazemos? Nós pegamos aquele desenho, amassamos aquele rascunho e jogamos fora. Mas Deus, Ele pega aquele desenho e coloca no Éden. E esse desenho é o primeiro homem, é o Adão. É a primazia da criação. É através deste homem que Deus inicia o maior plano e o maior sonho que nasce em seu coração, de ter alguém que direcione a adoração espontaneamente, com livre-arbítrio, com liberdade. Diz a palavra do Senhor que o homem que Deus havia formado aparece toda noite, na viração do dia, e se apresenta para esse Deus. Querido, e ele tem um contato com Deus muito maravilhoso, porque não é o contato que eu e você temos. O desejo de Deus nunca foi ter a escrita, mas Deus desejava que o homem aprendesse oralmente. Como um pai ensina o seu filho quando está ali na mesa, Deus desejava ensinar a Adão todas as tardes. E ele guardava tudo em seu coração. Havia um diálogo. Senhor, hoje eu coloquei o nome nesse animal, nesse vegetal. Havia uma união, um relacionamento íntimo com a sombra, com o rascunho que Deus havia feito, que era Adão. Por isso que Paulo vai dizer que o primeiro Adão, ele peca,
Mas o segundo Adão, aleluia, ele não é o rascunho, aleluia, ele não é uma sombra, aleluia, ele é o original, ele é o homem, ele é o Deus que se fez homem, desceu entre nós e nos salvou através do seu sangue. E a Ele nós tributamos aqui nesta noite, a Ele nós louvamos, a Ele nós nos entregamos, é a Ele, a Cristo, que com um propósito vem, e havia no coração de Deus, desde os tempos antigos. A igreja ela não nasce há 2000 anos atrás, a igreja ela não é algo que vai se apresentar há 2000 anos atrás, a igreja está no coração de Deus, antes da fundação do mundo. Querido, para nós entendermos a palavra que diz que mediante a igreja multiforme, graça, sabedoria de Deus, se tornasse conhecida de principados e potestades, eu e você precisamos entender que houve dispensações nesta terra. A primeira dispensação é aquela que nós já comentamos aqui, é Adão, a dispensação da inocência, a dispensação onde o homem era inocente, mas quando o homem peca, ele passa a ter conhecimento do bem e do mal, e Deus então o coloca para fora do jardim. Aleluia, louvado seja Deus pela vida do pastor Alesi, Vanessa, irmão Anthony que está conosco também de nome Toque. Deus abençoe a vida de vocês. E Deus coloca ele para fora do jardim. E quando Adão vai para fora do jardim com Eva, começa algo que vai trazer uma importância para a humanidade. Qual que era esta importância? Esta importância era de que Deus iria enviar o original. Não era mais protótipo, não era mais a sombra, não era mais o tecelém. Seria o Verbo, o Filho, que sempre esteve com Deus. Seria aquele que nós cantamos aqui. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. É aquele que a Bíblia diz que o Senhor vai dizer: haja luz, e houve luz. Mas como, querido? A Bíblia diz que os luminares, o sol, a estrela, elas foram criados no quarto dia, mas nos primeiros versículos, haja luz, e houve luz. Esta luz não era a luz do sol, não era a luz da lua, não era a luz do dia, era o próprio Cristo se apresentando como Criador, como Senhor, como o Redentor. Aleluia. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando a igreja for arrebatada, quando as eras e a dispensação da igreja se findarem, é o tempo que nós estamos nos aproximando. Nós estamos chegando ao final da era da igreja, da dispensação do Espírito Santo, da dispensação da graça. Chegará o tempo em que a trombeta irá tocar. Diz a palavra do Senhor que o mesmo Senhor tocará a trombeta com alarido de arcanjo. E aqueles que são salvos subirão para se encontrar com Ele nos ares. Aleluia. Querido, Cristo não virá. Nós iremos nos encontrar com Ele. Nós iremos nos encontrar com Ele. Iremos participar da ceia do Cordeiro. Passaremos 7 anos celebrando, glorificando, tomando a ceia com Ele, adorando, recebendo galardão por aquilo que nós fizemos no reino. E será um tempo que será para sempre, querido. Por que será para sempre? Porque diz a teologia da pré-tribulação que nesse período haverá um período de tribulação nesta terra. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação, a grande tribulação. Mas neste momento nós estaremos com Cristo.
Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor diz que aí sim, quando passar os 7 anos, o Senhor virá. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor virá. Diz a palavra do Senhor que Deus revela para Enoque. Enoque viu o Senhor voltando. A palavra do Senhor em Judas, verso 14 vai dizer isso: que o Senhor voltará com a sua miríades de santos, não é anjos, é santos. A igreja estará retornando, a igreja estará retornando para Cristo estabelecer aqui o reino de pedra, o reino milenar, aonde eu e você seremos representantes do Senhor, seremos usados nesse reino. A palavra em Zacarias vai dizer isto: o Senhor pisará no Monte das Oliveiras, e quando Ele tocar nos Montes das Oliveiras, diz a palavra do Senhor que este monte se fenderá, aplainará. Aleluia. Querido, sabe por que Ele vai pisar no Monte das Oliveiras? Sabe por quê? Porque não foi na cruz o seu pior sofrimento, não foi na cruz o seu pior sofrimento. Cristo, diz a palavra do Senhor, que Ele está no jardim do Getsemane, e Ele chama alguns dos seus discípulos para estar com Ele. E quando esses discípulos estão com Ele, Cristo está agonizando, Cristo está suando gotas de sangue, uma agonia extrema, que o ser humano normal não suportaria. Daria um infarto, uma parada cardíaca, um aneurisma. Mas havia um propósito. Aleluia. Havia um propósito, sabe por quê? Porque Ele era o Cordeiro, porque Ele era aquele que Abraão viu, porque Ele era aquele que Abraão fala: Deus preparará para si o cordeiro. Abraão não estava preocupado se Isaac seria sacrificado. Sabe por quê? Porque Deus iria preparar o cordeiro. O momento não era aquele, o momento ainda não era o momento do Filho de Deus se apresentar. Por isso que você vai olhar aquela história, e quando Deus prepara ali o cordeiro, não é um cordeiro, é um carneiro. Carneiro, um animal de cruza. Cordeiro, um animal limpo. O cordeiro vai se apresentar em João capítulo 1, quando João Batista está batizando ali no Jordão. Diz a palavra do Senhor que João Batista olha e ele vê Ele vindo, aleluia. Sabe aquela luz de Gênesis? Sabe aquela luz que trouxe claridade onde havia trevas? Ela começa a caminhar e ela chega perto de João Batista, e João Batista diz assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira, ele não mais cobre, ele tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Querido, por isso que ele padeceu no Getsemane, por isso que ele sofreu ali, porque ele era o Cordeiro Pascual, era o Cordeiro de Deus. O tremendo é que Deus mostra para Abraão algo que ele não mostra para Moisés. O tremendo é que Deus chama Abraão de amigo, fala para Abraão o que iria acontecer, revela para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercede, Abraão salva ali o seu sobrinho, e há um diálogo entre Deus e Abraão, onde Deus faz um juramento em que a posteridade de Abraão iria herdar a terra, seria uma grande nação. Abraão ainda não tinha filho, e quem ia herdar todas as suas riquezas seria o Damasceno, Eliezer. E diz a Bíblia que Deus se apresenta.
Quando Deus se apresenta, Deus dá um sono profundo para Abraão. Mas antes de Deus dar este sono profundo, Deus fala para Abraão: Abraão, pega determinados animais, parte ao meio. Aleluia. Deus faz uma aliança com Abraão. Diz a palavra do Senhor que Abraão fica o dia inteiro esperando. Querido, há momento em que eu e você precisamos esperar a glória vir. Há momento em que eu e você precisamos nos trancar, nos fechar. Nós estamos passando por um momento terrível, uma pandemia, mas a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ela age diferente. Mas a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ela age diferente. É neste tempo que a igreja cresce. Aleluia. É neste tempo que a igreja reconhece quem o Senhor é. Ele é o Senhor da igreja. E não há tribulação, angústia, não há situações que nós não podemos vencer. E a igreja é a única que pode aplacar a fúria. Aleluias. É a única que pode aplacar a fúria. Por isso que você está fazendo aqui nesta noite, vindo celebrar ao Senhor, ao teu Senhor, ao meu Deus, ao nosso Deus, é algo primordial. É algo primordial porque é aqui que recebemos saúde. O corpo está reunido, celebrando cabeça, e a saúde vem sobre a igreja, e a cura vai alcançar os familiares, os vizinhos, aqueles que estão acometidos do Covid, aqueles que estão em hospitais. Eu creio que o Senhor cura, que o Senhor envia a sua cura sobre eles. Por isso não aquiete, ou melhor, aquiete-se o teu coração, confia no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de mim, de você. E a Bíblia diz que Abraão está ali, e Abraão, ele corta aqueles animais ao meio, um de frente para o outro, e diz a palavra do Senhor que isto era uma aliança. O Código de Hammurabi vai dizer sobre isso, que quando alguém comprava uma propriedade do seu vizinho, do seu irmão, eles tinham que fazer um pacto. Eles tinham que cortar esses animais e passar por entre os animais cortado. E diz a palavra do Senhor que aparece uma tocha, aleluia, e passa por dentro daqueles animais, simbolizando: Abraão, eu faço uma aliança contigo. Abraão, eu desço o meu nível para se encontrar com você e te prometer aquilo que você tem sonhado. Glórias a ti, Senhor. Querido, e Deus mostra para Abraão este dia, o dia do Senhor. Há uma discussão no livro de João, e os fariseus começam a discutir com Cristo, dizendo: mas nós somos heranças, pertencemos a Abraão. E a Bíblia diz que Jesus fala assim: se Abraão fosse o vosso pai, vocês iam crer em mim, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aleluia. Neste momento em que Abraão estava naquele sono profundo, Deus o pega, o leva até o Gólgota e mostra o dia de Cristo, dizendo: Abraão, após você, depois que você partir desta terra, haverá salvação para a tua semente, haverá salvação para aqueles que creem. E a Bíblia, querido, vai dizer que Jesus, Ele sofreu no Getsêmani. Foi o pior momento. E a Bíblia diz que Ele voltará e pisará sobre este monte das oliveiras.
E ali ele vai destruir todos os seus inimigos, todos os nossos inimigos. Porque eu e você precisamos entender que quando Deus olha para esta terra, Deus, quando se converte, se torna igreja como nós. Os israelitas, os judeus, quando se converte, se torna igreja como nós também. Mas há aqueles que são duros de coração e não se convertem. E esses estarão lá na grande tribulação. Mas diz a palavra do Senhor em Apocalipse que ainda haverá salvação. A igreja não estará mais aqui, mas chegará o momento em que Israel irá reconhecer que Cristo é o Senhor e se tornará o evangelista para as nações e salvará muitas almas através da pregação do evangelho. Por isso que a igreja, a multiforme graça de Deus, ela é algo importante. Multiforme no grego significa variado, colorido. Poikulilos, o polupuikilos. É meio complicado de se pronunciar, mas esta palavra ela denota a sabedoria de Deus, como uma forma variada, como muitas gradações. Deus, ele é um Deus de variedade. Deus, ele está entrando na arena humana apresentando uma sabedoria multiforme, multicolorida, diversificada para o seu povo e através do seu povo. Por isso que quando você vê ministro, quando você vê pessoas que estão ministrando a palavra, ou eu e você como filhos do Senhor, como crentes cristãos, somos usados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos usados apenas quando nós estamos aqui, nós somos usados lá. Esta multiforme sabedoria de Deus, ela tem que ser apresentada lá, aonde os pescadores estão, aonde os pecadores estão. Por isso que você precisa entender que do seu jeito, com as suas limitações, o Espírito Santo de Deus vai te moldar, aleluias, para poder alcançar aqueles que precisam ser alcançados pela palavra da salvação, aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, aleluia. Querido, o poder de Deus, ele está sobre nós, aleluia. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, quando se apresenta para os seus 11 discípulos, designa um lugar, um monte para onde eles deveriam ir. Diz a palavra do Senhor que Jesus fala assim: olha, é-me dado todo o poder, toda equissósia está sobre mim, nos céus e na terra. E o mais lindo disso é que Jesus, ele compartilha com nós este poder. Vai, anuncia o evangelho, aleluia. Eu vos dou poder, eu vos dou autoridade. Isso significa que eu e você, nós somos pequenas dinamites. Não é à toa que é chamado Ministério Dunamis. Dinamite. Para nós entendermos o que é sermos usados pelo poder de Deus, nós temos que olhar para a religião dos Islã. A religião do Islã, eles discipulam as pessoas e as pessoas precisam se implodir. Mas a igreja é diferente. A igreja, quando chega no ambiente, aleluia, a cura, a libertação, a salvação, a restauração, é este poder que sai de nós, aleluia, através de nós.
nós. Porque eu e você, como sombra, como rascunho, nós temos o tipo sobre nós e dentro de nós. Não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito Santo, o Alos, o Paracleto. O Alos é aquele que é semelhante a mim. Como Cristo não poderia ficar, porque ele deveria cumprir o Taná, a lei, a Torá, os profetas, salmos, Ketuvim. Ele voltou para o Pai, mas ele envia o Espírito Santo para habitar em nós. Então hoje nós somos pequenos Cristos, pessoas que andam carregando. Eu lembro da frase do pastor Daniel Mello, que nós carregamos a graça, o dunamis do Senhor, e aonde nós chegamos, a autoridade está sobre a nossa vida para mudar a situação local. É algo maravilhoso, querido. E nesse tempo de aperto, medo, quando você olha para o mundo, você vê as pessoas com medo, as pessoas aflitas, estão temendo a morte. A igreja crê no arrebatamento, a igreja crê que se morrer é lucro, estamos promovidos, estaremos dormindo, como o apóstolo Paulo diz. Mas o mundo ele não tem essa percepção, eles não têm esse entendimento. E eu e você somos os discípulos, os mestres, os professores que precisam ensinar o meu vizinho de trabalho, aquele que está comigo. Eu e você temos a missão de tirar de dentro do coração deles o medo. Cantamos aqui: este nome lança fora todo medo. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, igreja, nós queremos celebrar nesta noite ao Senhor por esta multiforme graça, multiforme sabedoria de Deus. Já estou finalizando. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, e já estou terminando. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. 1 Pedro 4, 7 diz assim a palavra do Senhor: ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso, vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal um para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sedes hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servir uns aos outros de acordo com o dom, com o presente no grego, dom é presente, que cada um recebeu, como bons administradores, outras palavras vai dizer dispenseiros, da multiforme graça de Deus. Amém? Nós temos que ser dispenseiro, amém, querido? Nós temos que servir, amém, querido? Porque quando eu e você servirmos, o Senhor, Ele nos faz transbordar esta graça, nos faz caminhar em fé, por fé, desta multiforme graça de Deus que tem sustentado a igreja e irá sustentar até o dia de Cristo, até o dia que o Senhor nos chamar, amém? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a minha oportunidade, pastor
Pastor Daniel. Para mim é um privilégio poder estar com os irmãos. Que Deus continue abençoando, nos fortalecendo